reparem, se eu uso a razão, se eu uso a ciência, eu vou ter que mostrar a questão do órgão sexual. Eu não posso simplesmente ignorar isso, porque isso não faz parte do ser homem. Não é? Os órgãos sexuais femininos, a parte de ser mulher, ser humano. Então eu não posso ignorar, porque eu uso do antropocentrismo, eu uso da razão e eu uso da ciência para mostrar isso. Ou seja, gente, eles não vão limpar aqui, fazer que não fazer de conta que não tem nada. Tem que colocar. Agora vejam que não é de uma forma exagerada. Por quê? Para o homem grego, a força dele não estava, né? Tchararã. Não era aqui. Não era aqui, né? Não era aqui. Certo? A força estava onde? Na completude e principalmente na razão, tá? No raciocínio. Por isso, então, que eles colocam, mas não colocam de uma forma assim, uou, né? Uma coisa dá um nó, sei lá, um troço assim. Tudo bem? Sim ou não? Tá compreendido isso? Muito bem. A gente começa, então, o jovem, que eles vão chamar de Kouros, principalmente os jovens que voltavam de conflitos, recebiam em homenagem esculturas. Tá? Eu preferia minha recompensa em dinheiro, mas tá bom. Tá? Eles recebiam as esculturas, o homem nessa posição frontal, né? Kouros, e a gente vai ter algumas mulheres vestidas. E aqui eles trabalham com o mármore. O mármore não tem tanta resistência assim para a gente conseguir fazer alguns movimentos. Conforme eu for aprendendo, isso vai acontecendo. Vamos dar uma olhada na evolução. Reparem isso aqui primeiro. Ó. Esse aqui é o feminino daquele que a gente viu, tá? Então ela ainda está vestida. Tentei colocar um bracinho, viram que quebrou, tá? O pé é a mesma coisa, né? Porque eu estou tentando. Lembra que eu falei para vocês? Não tem uma regra. Então eu vou tentando, eu vou experimentando, eu vou melhorando isso. E nem sempre funciona. Até que então eu chego em coisas como esta. Conseguem perceber? Eu já tenho a mulher um pouco mais, né, nua e eu já tenho mais movimento. Agora reparem o tamanho desse braço para poder dar conta de segurar, né, o peso. Conseguem perceber? E aqui eu coloco esse tecido para me dar a base. Então eu vou melhorando a minha técnica e vou criando mais movimento. Tudo bem? Sim ou não? Tá vendo a evolução disso? Conseguem perceber? Sim, né? Ó, deste chega a ficar feio até, né? Para este, ó, tô evoluindo, não tô? Aí eu pulo para um outro momento, mais evoluído, o período clássico, tá? O período clássico eu já vou ter daí bastante movimento, por assim dizer, o material bronze, além do mármore que está aqui, e o nu feminino. Então vejam, eu já tenho, quando a gente fala de movimento, ó, reparem, eu saio daquela posição, uma perna na frente da outra, eu já coloco uma perna mais para frente, não é? Ó o quadril já mais, tchan, não é? Ó o braço, ó o rosto. Conseguem perceber como eu tenho movimento? Olha a diferença. Aí eu faço, ficou legal isso, né? Agora para o outro lado. Entenderam o movimento? Tá? E aí eu já consigo deixar as mulheres nuas, apesar de ainda ter uma base aqui, tá vendo? O mármore me obriga a ter, para eu poder então ter suporte para isso. Mesmo assim, ó, né, perder um pedaço aqui. Porque infelizmente, gente, essas esculturas vão rodando o mundo, né? Conforme vai se invadindo, e vocês estudaram guerras e tal, e aí vocês vão sabendo que isso vai sendo destruído, tá? Infelizmente. Aí então eu já tenho um movimento maior. Também reparem na questão, né, dos seios, e aqui não tem nada, né? Não tem nada para mostrar, porque afinal de contas, eles acham que não gostavam muito de pelo, tá? Tá? Então, é isso. Beleza? Não, não tem, né? Ah, deixa pra lá, fica falando dessas coisas. Ó, aí, se bem que aqui tem uma coisa de pelo, né? Olha lá, ó. Né? Mas tá bom. Aí aqui, gente, ó, pra vocês perceberem que é bronze, tá? Tarefa de casa é pesquisar na internet um vídeo de como se faz escultura em bronze. É um trabalho extremamente difícil, extremamente elaborado, porque o bronze ele é líquido. Eu só trabalho com ele líquido, tá? Então eu tenho que fazer primeiro a base disso que vocês estão vendo, ou em gesso, ou em madeira, tá? Aí eu vou recobrir isso com uma camada que hoje a gente usa de silicone, tá? Conseguem compreender isso? Tá? Fiz o silicone. Abri o silicone, que ficou a marca interna. Entendem? Ovo de Páscoa. Delícia. Ovo de Páscoa. Como que você faz ovo de Páscoa? Você não tem que jogar o chocolate e ele faz o formatinho? E depois você desmonta? É essa a ideia. Então você imagina que essa escultura ela não é feita de fora para dentro,
mas de dentro para fora. Então eu tenho molde oco, tá? Como se eu fosse pegar, pensem numa garrafa, tá? Tá lá a garrafa. Aí eu jogo o bronze dentro e deixo ele esfriar um pouco e corto o plástico da garrafa. Não vai ficar o formato da garrafa? É dessa maneira que funciona da escultura em bronze. Mais ou menos, só para vocês terem uma noção. Acontece que isso aqui é de um tamanho natural, né? Então vocês imaginem o trabalho que isso dá. Depois disso, já quase seco, eu consigo ainda fazer uma coisa ou outra, mas assim, é detalhe, é um cortezinho e polir. Só, não dá para fazer mais nada. Por isso que o trabalho em bronze, caso às vezes a gente vai ver preço, né, quer comprar alguma coisa, ele é muito mais caro, tá? Também por conta não só do material, mas da forma de ser feito. E aqui é muito interessante perceber que o bronze, como ele tem dureza, conseguem entender a dureza do material, tá? Eu consigo fazer dessa maneira, porque ele consegue ter o peso distribuído pelo próprio corpo, enquanto os outros eu não tenho isso. Reparem aqui, ó, tá vendo? Eu não consigo distribuir ainda o peso, então eu tenho que colocar uma base maior aqui para isso não cair. Agora no bronze eu já consigo fazer isso. E que bronze, né, gente? Repara, costas, bunda, essa bunda é muito legal. Não por ser a bunda em si, mas por isso também. Deixa eu explicar isso, calma, né? Ah, essa professora. Mas ó, é a questão de você perceber o detalhe, tá? Se um dia hoje, né, você vai pra casa, vai tomar banho, aí você para na frente do espelho e faz aquele movimento, ai, ai, sabe assim? Aí você vai ver que dá uma amassada, tá? Daí se você parar para perceber a posição que ele tá, vai dar uma amassadinha. Eu tô chamando a atenção para vocês de uma coisa que parece banal, mas é muita observação para eu conseguir fazer esse tipo de coisa. Vocês conseguem compreender? Eu tenho que ter um olhar muito apurado, e é isso que é genial aqui também. Só pena que a gente não tem um raio, né? Porque Zeus, qualquer Zeus que seja, porque a gente vai ter, né, dentro da mitologia aí algumas histórias e tal, Zeus sempre tem um raio, e infelizmente perdeu-se o raio, tá? Estão vendo a mão dele aqui, tá? Se vocês assistiram Percy Jackson, o raio que ele lança, tá? Então não tem, infelizmente. Beleza? E ele é tamanho natural. Legal isso, né? Que a gente já vai percebendo o poder que eles têm. E aí outros para vocês verem também. Esse último chama de escóbulo, tá? Eles começam a colocar a mulher sempre numa posição mais pudica, tá? Entendem, né? Porque a mulher, de uma maneira geral, ela tem esse resguardo maior, tá? Então a gente tem que entender melhor a sociedade para poder entender esse valor da mulher, né? De ter esse cuidado maior, né? Mas são nuas, tá? Reparem, né, o suporte que eu coloco para poder, ó, né, para ela não cair, tá? Aqui a mesma coisa, certo? E lá no discóbulo, a questão né, do físico, que é uma preocupação também, tanto que eles tinham, né, os ginásios para fazer atividade física, esse discóbulo, ele volta e meia aparece em eventos de esporte, Olimpíadas e tal, tá? Os romanos vão copiar, vão fazer vários deles depois. Então vocês vão encontrar por aí algumas diferenças, às vezes o rosto mais para baixo, mais olhando para baixo, tá? Vocês vão, às vezes, a mão mais para baixo, mas também é incrível você perceber os detalhes, né, da questão da musculatura. O pé, gente, esse ossinho que a gente só lembra que ele existe quando a gente bate ele em algum lugar, não é? Porque ninguém lembra que tem esse ossinho, vocês lembram? Vocês estão lembrando agora porque eu falei, né? Mas você não lembra dele, né? A questão da musculatura, ó, o braço, a veia do braço, né? De estar segurando. Então, assim, é muito espetacular os detalhes, tá? E aí eles vão avançando até chegar no último período dos gregos, que a gente chama período helenístico, tá? Aqui o que está faltando? Ó, repara, presta atenção aqui em mim. Ó, vou mostrar para vocês desde o primeiro. Estou feliz. Estou triste. Ó que expressão. Aqui ela já tem um sorrisinho meio safado, né? Mas ali, ó, de novo, ó, tá vendo? Ó, tipo, estou olhando. Conseguem perceber que emoção nenhuma eu transmito aqui, tá? Aqui eu tenho movimento, nem parece, mas nem que nem olho existe aqui, né? Ó lá, tá vendo? Oh. Né? Tá? E aí eu chego no período helenístico que eu vou justamente mostrar isso. Né? Eu vou tentar mostrar essa emoção, eu vou tentar mostrar esse sentimento agora, que é uma coisa que falta, porque movimento eu já até que alcancei bastante, mas também falta uma coisa, grupos. Eu não tenho esculturas em grupos. E aí a gente começa com a Vênus. Só uma coisa, gente, tem uma
disparidade aí entre teóricos, tá? Alguns colocam que a Vênus é clássico, outros colocam que a Vênus é helenístico. Mas você não precisa sofrer, que a UEM não pede esse tipo de coisa, tá? Mas aí a gente tem a Vênus, que ainda tá sem sorriso, né? Ainda tá com a cara meio, né? Mas dá para perceber bastante movimento, esse tecido já, né? Que dá a sensação de que você vai pegar aí, né? Puxar. Legal esse abdômen, né, meninas? Que inveja. Esse braço que não, né, nunca apareceu com os braços. Se vocês procurarem, tem simulações de como talvez seriam os braços, né? Por conta dos ângulos. Infelizmente, ela tá meio machucada, né? Ó. O cabelo e o cofre, que é muito legal, né? Que justamente é mais um detalhe que a gente fala assim, né? Putz, cofre, né? O cara pensou em fazer o cofre na escultura. E eu sempre brinco, para vocês nunca esquecerem, né? Da Vênus de Milo, que você joga imagina jogar uma moeda, né? Você passou, tá lá no Louvre, tá? Em Paris, no Museu do Louvre. Você joga a moeda, ela fez ui, né? Fez ui, geladinho. E aí você nunca mais vai esquecer que ela tem movimento. Ui, tudo bem? É um exemplar, assim, referência total quando a gente pensa em Grécia, tá? Aí a gente vai para a Vitória da Samotrácia, que também está lá, tá? A Vitória da Samotrácia, ela está, na verdade, na ponta de um barco. Deixa eu mostrar essa imagem que eu acho mais bonita. E ela foi feita em comemoração à vitória que os gregos tiveram na região da Samotrácia, tá? E aí eles fizeram essa escultura e é como se ela estivesse na ponta do navio, guiando esse navio para a vitória. Tá bom? Ela teria as duas asas, mas ela perdeu uma, infelizmente quebrou, porque da ponta aqui, né, do peito até aqui dá quase 2 metros, aqui não parece, tá? Mas são quase 2 metros daqui até lá, tá? Então ela tinha dos dois lados e também, infelizmente, perdeu a cabeça. Se alguém achar, por favor, a gente vai, né, leiloar para ficar rico. Eu gosto dessa luz porque realmente parece pena, tá? E aí a gente começa a perceber um detalhe, como ela teoricamente estaria na frente do barco, eu tenho essa água e o vento, certo? Por isso a gente tem essa transparência. Então no helenístico a gente começa a ter uma certa sensualidade, tá? Então aqui, ó, tá vendo que aparece o umbigo dela? Tá? Isso aqui é o tecido, né? O vento que joga todo o tecido do vestido dela para trás. Não é bunda não, é o tecido, tá? E aí ela tem deixa entrever, né, a questão do corpo. Espetacular. Tá? Dizem que estão fazendo, dizem não. Eu vi na internet que estão fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro para tentar fazer a restauração da outra asa, tá? Mas isso é bastante complexo porque eu tenho que ter o mesmo tipo de mármore, né? Eu tenho que ter o mesmo tipo de tamanho, né? E não se tem referência se a outra asa era exatamente igual, né? Porque elas podem ser diferentes. Então, eles estão buscando querer fazer, tá? Mas fazer mesmo ainda não começou, tá? A cabeça daí vai, tipo, né? Ficou, né? Sem cabeça, não tem jeito. Porque daí não tem nem referência, né? A asa ainda tem uma referência para poder copiar, mas a cabeça, né? Só se pega a cabeça de outra, né? E colocar, mas aí não fica original. Vocês conseguem entender que é diferente você fazer uma restauração, não é? De você fazer uma reforma, sim? Quando eu restauro, eu mantenho no original, tá? Então eu tenho que usar o mesmo tipo de pigmento, né? O mesmo tipo de cor, tudo. Por isso que é muito caro, né? E reforma não, você vai lá e, né? Sei lá, bota uma asa, sei lá, de eletrônica nela, um troço assim, tá? É uma outra questão.